Religião, palavra de origem latina religio, que significa rigidez, releitura, o que nos religa ao sagrado. Não dá para precisar quando surgiu a primeira religião no mundo, mas desde os primórdios houve a necessidade de entender fenômenos naturais, como o vento, a chuva, assim como o entendimento da morte. Os primeiros seres humanos que habitaram a Terra começaram a questionar, além daquilo que poderiam ver e tocar. Existem milhares de religiões no mundo que moldam a cultura de um povo, com crenças, práticas e valores. As que acreditam em apenas um Deus, por exemplo, são chamadas de monoteístas. Já as politeístas creem em vários deuses. Este teólogo explica que a busca e a escolha de uma religião geralmente acontece quando há uma situação de dificuldade. A maioria das pessoas vem para a religião, vem buscar uma igreja, vem buscar uma confissão religiosa, quando está passando por alguma luta. Né? Geralmente as pessoas estão com alguma perda, ou alguma dor, ou um luto, ou uma situação indefinida, elas querem buscar algo em que se apoiar. Muitas pessoas encontram na sua religiosidade, na sua comunidade de fé, um lugar de proteção e uma rede de contato primário. Né? E essa rede de contato primária, ela se torna substancial em muitos momentos. Diferentemente de outros países, no Brasil existe liberdade religiosa, ou seja, todo mundo pode manifestar livremente a sua crença. Esse princípio é garantido no artigo 5º da Constituição Federal. Dados divulgados em 2019 pela pesquisa Datafolha revelam que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos, 10% não têm religião. Espíritas representam 3%, umbandistas, candomblencistas e outras religiões afro-brasileiras, 2%, outras religiões, 2%, ateus, 1% e judaica, 0,3%. O cristianismo sempre foi muito central e, consequentemente, o cristianismo ele compõe uma espécie de gramática da nossa formação enquanto sociedade, né? Seja nosso pensamento político, ou seja, uma série de outras questões que nos compõem enquanto povo e que atravessam a nossa cultura. As religiões carregam histórias, conhecimentos e costumes. Marina, por exemplo, é candomblecista e frequenta um terreiro em Águas Lindas, em Goiás. Toda sexta-feira é tradição, roupa branca. Fui trabalhar, toda de branco, como estou. Já voltei, terminei a rotina. Vive-se naturalmente, a única coisa que muda é a cor que se está usando, né? E o respeito que se tem. É um dia importante de louvor pra gente. E também, nos últimos tempos, tem sido um momento de resistência, né? A história da Paula é um pouco diferente. Ela é católica e, para pagar uma promessa, fez uma romaria de Goiânia à Trindade a pé, pela rodovia. A romaria, ela tem 18 quilômetros, né? Então a gente faz ela toda a pé. Tem subida, descida, e o final dela é quando você chega, né, no portal de Trindade, só que a gente ainda conseguiu ir até a Basílica do Divino Pai Eterno, né? Foi maravilhoso, um sentimento assim de paz que me invadiu, de missão cumprida, de agradecimento, assim, de louvor mesmo a Deus, entendeu? Fábio é pastor, mas por muitos anos ficou fora da igreja, até participar de um retiro há 17 anos, que transformou a vida dele. Eu lembro de estar tendo uma palavra sobre amor, sobre perdão, e eu fui impactado por aquela palavra. Eu chorei, foi o dia que eu mais chorei na minha vida, me derramei na presença de Deus, e a partir daquele dia a minha vida foi transformada. Eu já não era o mesmo no segundo dia. Do segundo e terceiro dia eu já era uma pessoa totalmente transformada. Para o Fábio, a religião mudou a forma de pensar e enxergar o mundo. Hoje eu sou uma pessoa que consigo liberar perdão, eu sou uma pessoa que consigo amar as pessoas do jeito que elas são, posso ter as minhas opiniões, posso ter as minhas divergências, mas eu consigo, através do amor de Jesus, entender as pessoas como elas são.
A religião ajuda muita gente a construir um caminho de espiritualidade e de fé. Ter espiritualidade significa ter uma vida baseada em princípios, valores e escolhas que fazem bem para o indivíduo e para o mundo. Já a fé é uma palavra tão pequena, né? Mas cheia de significados. É crer em algo que não se pode ver, no sobrenatural. É ter sempre a coragem de acreditar. Fé é amar ao próximo, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. É você olhar naquilo que você é incapaz de fazer, mas a fé te faz realizar aquilo. Histórias diferentes, mas com a fé e a religiosidade em comum. César nasceu em berço católico e aos 18 anos, depois de um encontro jovem, decidiu aprofundar o conhecimento. Aí houve uma evolução na parte tanto de crescimento, de conhecimento da Bíblia, da palavra, nesse trabalho com a juventude, onde a gente tinha um acompanhamento de outras pessoas que foram nos formando. Até chegar um momento onde eu tive um encontro também com um movimento chamado Renovação Carismática, que da igreja é isso aí já com seus 20 e poucos anos, um movimento chamado Renovação Carismática, aí onde a espiritualidade é mais forte, o querer se aproximar de Deus é mais forte. César é daquelas pessoas que acreditam que a religião vai além de uma cultura, de uma crença. Ela serve para sermos seres humanos melhores, mais evoluídos, com ensinamentos para colocar em prática todos os dias. A importância da religião, de ter uma fé, como você colocou, é essa coisa de você conseguir olhar o próximo não com um olhar de disputa, não com um olhar de querer ser maior, mas com um olhar de igualdade. Essa busca de amar o próximo mesmo, como está na palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Você olhar ele e falar, o que eu quero de bom para mim, eu quero estar com o próximo. César é um dos organizadores da maior celebração católica da capital do país, que reúne todos os anos mais de 1 milhão de fiéis de todos os cantos do Brasil. Pelo nome de Jesus. É uma sensação inacreditável, porque você alcança todos os segmentos da sociedade. Principalmente você está em Brasília, onde você alcança 1 milhão de pessoas, então você alcança muita gente dentro de um distrito. E isso te leva assim, a um cansaço que não existe, porque a alegria de ver aquelas pessoas se sentindo bem naquele momento, porque as pessoas pensam em 3 dias, mas na verdade é uma semana inteira de evento. Então você sente a alegria nas pessoas, você vê a pessoa ali, ela é radiante com aquilo que Cristo está fazendo na vida dela através da festa da Semana de Pentecostes. Pelo nome de Jesus, e nesse nome há poder. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra os desafios de combater a intolerância religiosa. A gente volta já. Eu comecei a sofrer intolerância religiosa muito novinha, aos 5 anos de idade. Eu já sofria com isso porque eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Então não era de esconder minha religião, eu sempre soube explicar muito bem o que era, da onde eu vinha. E as pessoas me perguntavam, qual é a sua religião? E eu vi os coleguinhas falando católico, evangélico. E eu sempre falei, sem vergonha nenhuma, que era de candomblé, que era uma criança de terreiro. E aí começavam os comentários preconceituosos, porque a sua religião é do mal. Meu pai, isso as crianças falavam porque alguém falava para elas. Meu pai disse que a sua religião é do capeta, porque vocês fazem rituais com sangue humano. Umas coisas assim, absurdas, que eu não deveria estar escutando de ninguém e muito menos de outras crianças. Uma religião de matriz africana, brasileira por nascimento, um preconceito estrutural, em que a falta de informação se transforma em racismo religioso. Isso a gente tem que buscar lá atrás, quando os meus ancestrais foram trazidos para cá em condições de escravos e eles precisavam se esconder para exercer a fé deles, e não porque aquilo era errado, porque aquilo era ruim,
mas sim porque o branco, o cristão, julgava inferior. Aos 2 anos, Jasmine começou a frequentar o terreiro de Candomblé. A família trouxe essa religiosidade do Rio de Janeiro, mas foi aqui em Brasília, na capital do país, em pleno século XXI, que ela se deparou com discriminação e preconceito por conta da religião que segue. Isso aqui que a gente usa se chamam fios de conta. São representações físicas dos nossos orixás, das nossas entidades. Cada fio de conta tem uma cor que diz respeito a determinado orixá, determinada entidade. E eu já cheguei a gente tentar arrebentar meus fios de conta no meio da rua, puxar do meu pescoço, falar que arrebentando o fio de conta ia tirar o capeta de mim. Seja pelas roupas, crenças ou pelo ritual em si, o candomblé ainda é visto como algo que foge do comum. Dados recentes da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO, apontam que as religiões que mais sofrem ataques são as de matrizes africanas, entre elas Umbanda e Candomblé. Em todo o território nacional, 255 lideranças religiosas foram entrevistadas. A amostra, que aponta uma maior concentração dos terreiros no Sudeste, com 46%, revelou que quase 99% dos entrevistados já sofreram algum tipo de ofensa. A minha tradição, o candomblé, ela não escolhe ninguém pela cor da sua pele, pela sua condição social, pela sua orientação sexual. Não, nós acolhemos todos com igualdade. Isso é respeito, né? E é isso que a gente quer, a gente precisa de uma política pública pontual, sabe? Que funcione, que veja realmente o racismo religioso como um crime contra uma população que não são poucas pessoas, não é muita gente. Casos de intolerância religiosa têm aumentado no Brasil nos últimos anos. Em 2019, um canal coordenado pelo governo brasileiro, o Disque 100, passou a receber denúncias relacionadas ao tema. A intolerância religiosa, ela envolve uma série de aspectos, e o principal deles é o do racismo religioso. Isso porque a intolerância religiosa no Brasil acontece basicamente contra as religiões de matriz africana. Então, a Umbanda, o Candomblé, principalmente, são as religiões brasileiras que mais sofrem atos de violência e de intolerância no país. A liberdade de consciência e de crença é inviolável e a Constituição Federal assegura o livre exercício religioso e a proteção aos locais de cultos ou cerimônias. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal exerce um papel fundamental na concretização desses direitos. O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, pôde proteger rituais e liturgias, pôde proteger o ensino religioso confessional facultativo, pôde proteger e estabelecer critérios relativos ao proselitismo religioso, também com aspectos relativos aos tributos, porque a Constituição brasileira garante uma imunidade tributária a rendas, ao patrimônio das religiões brasileiras. No Paraná, a Igreja São Mateus foi vítima de um ataque e 28 imagens foram destruídas. Eu acredito que seja por conta da ramificação das crenças, né? A gente ouve muito dizer que Deus é um só. Sim, nós sabemos que Deus é um só, mas temos que tomar cuidado pelo lado que nós pendemos. E quando há muita ramificação, como eu disse, algumas pessoas não compreendem e acabam nos agredindo por conta de que dizem e julgam que essa é verdadeira, que aquela é verdadeira, e acabamos pagando por isso, né? Nós fomos procurados por outras religiões e desejaram assim as condolências pelo acontecido. A gente tem o chamado diálogo interreligioso, o ecumenismo, e podemos dizer que ficou bem forte neste momento difícil de tribulação junto à paróquia aqui. E nós sentimos este respeito das igrejas irmãs nossas, mostrando a sua, digamos assim,
a sua dor pela nossa dor também. Seja nos ambientes escolar, sagrado e até mesmo entre a própria família. Isabel nasceu num lar evangélico e foi vítima de preconceito por parte dos familiares que tinham outra religião. Com falas de discriminação, tipo assim, querendo ocultar algumas conversas, ações de mim, da minha mãe, falando que a gente não entenderia ou que a gente levaria como fofoca para o pastor, para as irmãs da igreja. Isso eu creio que é uma coisa bem fácil de ser resolvida. Basta ter empatia e respeito por cada pessoa. Uma luta por direitos, as liberdades religiosa, de pensamento e de crença. Um desejo de conviver em paz numa sociedade que respeita o outro, o diferente. Por que as pessoas se incomodam com isso? Com as minhas vestes, com o meu pano na cabeça, com minhas guias, minhas contas, meus iãs, meus colares. Por quê? A gente quer saber o porquê disso. Mas é preciso que se coíba. Não pode só ficar lutando aqui sozinho, entendeu? No próximo bloco eu volto para contar a história da Rubi, uma mulher que encontrou na fé forças para vencer momentos difíceis e desafiadores. Vamos mostrar também como religião e religiosidade são coisas distintas, mas também se conectam entre si. É daqui a pouco, eu volto já já. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Aí você vai descobrir a diferença entre religiosidade e fé. A religiosidade, ela mata a fé, sabe? Ela é como se fosse o joio no meio do trigo que Jesus falou. Ela é como se fosse uma erva daninha no meio das flores, sabe? Então, a religiosidade, ela nunca vai te trazer libertação. Uma pessoa que é religiosa, ela não tem como ter uma mente livre. Mas uma pessoa que vive pela fé, ela é completamente liberta, ela é completamente livre. E eu entendi essa diferença. Aí eu sempre falo, eu precisei morrer para entender esse conceito. Uma fé renascida, renovada. Rubi veio de uma família religiosa e, quando criança, o envolvimento nesse contexto já fazia parte da vida dela. Naquela época eu era convidada para pregar em igrejas, isso com 7, 8, 9 anos de idade. Cantar, pregar, e às vezes eu falava de uma coisa que eu não tinha a menor noção do que era, né? Então, assim, aquelas coisas de criança mesmo. Você acha que Hosana é alguém que vem do céu te socorrer, você não entende os termos, você não entende nada. E mesmo assim você tá ali tentando, por causa da forma que você vê o mundo, né? E aí eu percebi, ainda mais na adolescência, quando eu comecei a ficar adolescente, como a minha forma de ver o mundo era diferente, sabe? As pessoas tinham as visões bem maiores e tudo, e eu me sentia tão limitada. Eu sempre me senti limitada, desde criança, assim. Sempre muito curiosa e interessada por tudo quanto é tipo de assunto, começou a questionar algumas coisas. Entre elas, a diferença entre religião, fé e religiosidade. A gente começa a criar novas vozes, né? E começa a ouvir a voz de Deus mesmo, o Deus que manifesta o amor, o Deus que manifesta a graça, o Deus que manifesta a sabedoria, a liberdade, porque Deus é liberdade. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Então, se você realmente tem o Espírito Santo, então você é livre. Uma coisa era certa, liberdade era a principal condição que ia de encontro ao que acreditava. E essa psicóloga explica o que a Rubi, na época, estava tentando entender. Para a gente ter fé, a gente não precisa ser religioso. Por quê? Porque quando a gente fala de religião, a gente está falando desse sistema formal, né? Onde eu tenho alguns ritos, uma visão de ver e de enxergar as coisas. Quando eu falo da religiosidade, eu estou falando da forma como eu vivencio essa minha religião, essa minha espiritualidade. E aí, quando eu estou pensando na fé, eu estou pensando como que cada um está vivenciando aquela crença. Eu não necessariamente preciso vincular isso a uma crença religiosa. Aos 18 anos, Rubi ainda era muito ligada aos encontros religiosos. Foi quando decidiu se casar e encarou a falta de experiência da idade. Duas pessoas novas, porque ele também era novo, convivendo juntas, sem saber nada,
isso está destinado ao fracasso, né? Pode ser que dê certo com outras pessoas e tudo bem, mas para mim era algo que era destinado ao fracasso. Eu não me via ali. Eu olhava e falava, quem é que eu sou? Eu sou o reflexo dele, eu sou o que ele faz, eu sou o que ele pede para fazer. Eu não era ninguém. E acordei um dia chorando, desesperada, por nada, assim. Eu descobri alguns segredos dele, algumas coisas que me magoaram. E aí eu acordei chorando com a filha de 2 anos no colo e falando, quem eu sou? Eu não tenho nada. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? A busca por se reconhecer e encontrar uma identidade interna, religiosa e perante a sociedade foi às custas de um longo e confuso caminho. Eu sempre me considerava assim, muito inteligente no sentido de gostar de história, de gostar de ler, de buscar muita informação. E eu sempre me contrariava com as ministrações da igreja, com o que eles estavam falando. Então assim, mas aí se eu saísse daquilo, Deus não ia comigo. Se eu saísse daquilo, eu ia ser uma rejeitada. É muito difícil a gente definir questões como fé, religiosidade, perfis e comportamentos, porque é muito importante a gente reconhecer a pluralidade desses signos dentro da nossa história nacional e dentro da nossa formação enquanto sociedade, e o quanto isso muitas vezes ficou atrelado a uma gramática cristã, que isso está muito relacionado à nossa história, mas que é importante a gente reconhecer que existem muitos caminhos e, consequentemente, existem muitas formas. Um dos momentos mais difíceis da vida da Rubi foi quando decidiu se separar do marido. Ela tinha 21 anos e sabia que essa seria uma decisão difícil de tomar devido às doutrinas da igreja que frequentava, que defendia os bons costumes, a moral e repudiava a separação. Ainda assim, ela encontrou forças na fé que tinha e seguiu o coração. Doeu muito, doeu profundamente. E para se erguer depois disso foi anos, assim. E lembrando que eu me divorciei com 3 anos depois, tá? Então eu sempre fui muito firme no que eu quero. Mesmo tendo esse ministério, mesmo tendo tudo, eu olhava para ele com aqueles segredos, com tudo mais, comigo mesma. Eu olhei e falei, não é assim, não é isso daqui. Mesmo sabendo que não teria tanto apoio, Rubi seguiu a vida sozinha, como mãe solo. Hoje, não se arrepende das decisões que tomou. É uma decisão todos os dias a fé, né? Você acorda e fala, Jesus, hoje eu escolho você. Então é uma decisão de fé, e decisões de fé não são fáceis. Então todos os dias eu pego meu caderninho, faço meu devocional, todas as manhãs, sem falta, aconteça o que acontecer. Eu abro a minha Bíblia, estudo ela, faço meu devocional, coloco as minhas metas do dia, como eu posso ser melhor no meu trabalho, como eu posso ser melhor para minha família, como eu posso ser melhor para o meu próximo, porque isso é viver o Evangelho, isso é viver Jesus, né? Você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como se fosse você. Então eu aprendi esses conceitos e hoje eu encontrei essa libertação de verdade, sabe? Hoje eu posso falar para você, olha, Jesus ele existe, Deus existe. Aí você pode me perguntar, mas como você tem tanta certeza, Rubi? Porque eu falei com ele, porque eu convivo com ele. Os meus olhos viram Deus, sabe? Mas para isso eu precisei morrer para viver. Esse é o conceito da minha fé hoje em dia. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!